Oi, oi, como é bom ter você do outro lado de novo. Bom final de tarde para você. Notícias do Bem está chegando para trazer positividade no final do seu dia. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Bom, todo mundo sabe que o agro faz parte do Brasil, é o que movimenta a nossa economia. E por falar nesse setor tão pujante, 2023 promete uma safra recorde, para a alegria de todos os brasileiros. 2022 encerrou com 271,2 milhões de toneladas da produção de grãos nacional. Já para 2023, a expectativa, segundo a estimativa do IBGE, é de uma recuperação de pouco mais de 8%. Isso é uma produção muito boa. Eu diria assim, não tem acréscimos, se for analisar, o que nós viemos aí de várias safras aí com quebra na produtividade. Então agora, nessa safra, esses 293 milhões de toneladas está sendo previsto dentro daquela produtividade normal, eu diria assim, com certeza deveria ser atingida aí, caso nós tivéssemos uma produtividade normal. Quem sabe até um aumento maior, em função das tecnologias utilizadas, da questão de investimento dos produtores, com certeza nós iríamos ter essa produtividade até com a possibilidade de ser maior ainda dessa estimativa inicial. Já na nossa região, a expectativa de melhorar a safra é positiva, mas sempre de olho no clima. Nós temos praticamente, eu diria assim, 4 safras com problema em relação ao clima. Na safra passada, nós tínhamos uma previsão inicial de praticamente uma produção das principais cadeias produtivas, aí, feijão, milho, soja e trigo, de praticamente 2 milhões de toneladas aqui na região núcleo de Francisco Beltrão e do Izinho. Para essa safra, há ainda essa perspectiva de produtividade, mas também, em função dessa questão climática, dificilmente nós vamos atingir. Na safra passada, nós perdemos aí praticamente 1 milhão de toneladas aí nessas culturas, milho e soja praticamente, e isso em função da questão da estiagem que aconteceu no período aí de reprodutivo das lavouras. As chuvas do início do ano deram um alento ao produtor de grãos do sudoeste do Paraná. Com essa chuva que aconteceu agora dia 1º, 2 e 3, aí, eu diria assim, choveu praticamente de 80 a 100 milímetros em todos os municípios da nossa região. Deu um alento, a gente vai ter que fazer uma avaliação melhor. Eu acredito assim, que aquelas lavouras, como já citei, plantada em setembro e início de outubro, deve ter seriamente afetada e a produtividade dificilmente vai atingir. Agora, nas demais lavouras, com certeza, nós vamos vamos superar nossa expectativa caso se registre o clima favorável a partir de agora. É sempre bom ter você com a gente, mas nosso tempo também é curto. Então, está na hora de trazer a mensagem de encerramento para você refletir um pouco sobre a vida. E assim que eu entrei no barco, em Manaus, ali no Rio Negro, pus o pé no barco, um dos marinheiros disse assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu quase afastei. Onde ele viu isso? Nas minhas aulas na universidade? Não. Ele já esteve em alguma palestra? Ainda não, imagino que não. Ele viu isso no mundo digital e ele guardou isso como uma reflexão. É interessante, porque vocês todas e todos já me viram falar essa frase, seja no YouTube, seja nos canais, seja...
e ela guarda como síntese exatamente o que é necessário para a gente pensar exatamente nessa noite. A ideia da recusa à mediocridade é fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você já imaginou se homens e mulheres, nesses 2 anos horrorosos, tivessem, muitos deles e delas, que se dedicaram a áreas, como eu disse, saúde, abastecimento, segurança, transporte, tivesse dito, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Há pessoas que, frente a uma situação difícil, na família, na escola, na igreja, no clube, na política, ao verem uma coisa difícil, a reação que elas têm é dizer, o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. No entanto, há outras pessoas, e essas são surreais, ou seja, vão além do óbvio. Elas querem que o impossível seja derrotado na aparência de realidade que tem. Essas pessoas, ao verem algo que é complexo, que é difícil, que parece intransponível, em vez de dizerem o que eu posso fazer com 3 pontinhos, são capazes de colocar um ponto de interrogação ao final. E em vez de ser a frase, o que eu posso fazer, a frase passa a ser, o que eu posso fazer? Não como desafio insolente, não com a frase, o que eu posso fazer, mas ao contrário, colocando o ponto de interrogação como sendo um compromisso. Isto é, o que é que eu posso fazer? Em outras palavras, aqui estou eu para fazer aquilo que deve ser feito e que a gente vai conseguir que seja feito. É essa pessoa que eu também quero ser no meu dia a dia e que eu preciso fazer um esforço imenso para que no dia que me for, a frase que eu ouça seja valeu, Cortella. Eu me lembrei de algo que Barack Obama conta num dos seus livros, que é uma biografia dele. Ele conta algo decisivo. Vocês sabem que ele foi criado pela avó. E quando ele tinha 10 anos de idade, um dia ele chegou para a avó dele e disse, vó, isso é o Barack Obama. Ele disse, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se a avó dele vira para ele e fala assim, menino, como você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano. Como você vai ser presidente? Você é afrodescendente, nasceu no Havaí, chama Barack Hussein Obama. E que ela falou para ele, vai que você pode. Da onde ele tirou o lema, yes we can. Vai que você pode. Claro que ele não precisou de outro estímulo. Ela o liderou para isso, mas atenção. Quando ela disse, vai que você pode, é claro que ela não falou para ele, senta que virá. Quando ela disse, vai que você pode, tem que ir. Porque para ele poder chegar onde chegou, não bastou ele sentar e ficar aguardando. Ao contrário, ele teve que ir atrás, lutar, estudar, aproveitar as políticas afirmativas nos Estados Unidos e entrar como afrodescendente para fazer na Universidade de Harvard, no direito, aliás, uma das melhores universidades do mundo, mas o melhor curso de direito do mundo. Ele entrou, foi considerado o melhor aluno de direito da época que fez, dirigiu a revista da Universidade de Harvard. Portanto, ele não sentou e disse, minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. Não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa, ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição,
tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir. Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. A sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. Eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz o vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir. Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso. Diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito: na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né?
o que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Olha, para quem conhece o programa sabe que o momento final é essa mensagem. Só que tem outros assuntos para você acompanhar nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Amanhã eu volto 15 para 7 da noite. Tchau, tchau. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Ô, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.